Sabia que o livre-arbítrio é a segunda maior prova do amor de Deus? Você acredita em destino? Saudações, exploradores! Bem-vindo mais uma vez ao canal Ciência e Fé, uma jornada descoberta aqui na Rando. Gabriel Rocha. Gosta desse tipo de conteúdo? Então já se inscreva no canal, ative o sininho. E não se esqueça de curtir o vídeo. Por que eu digo que o livre-arbítrio é a segunda maior prova do amor de Deus? A maior prova de Deus, obviamente, é o sacrifício de Jesus para que pudéssemos alcançar a salvação. É Deus se fazer homem, é Deus sofrer as nossas dores, passar por tudo que nós passamos e, enfim, se entregar como um cordeiro imolado. Ou seja, não precisamos mais de um sacrifício humano, um sacrifício animal. Ele mesmo foi sacrificado para que pudéssemos ter a vida livre do pecado, conseguimos alcançar a salvação. E o livre-arbítrio, eu digo que é a segunda maior prova de amor de Deus, porque Deus nos ama tanto, mas tanto, ao ponto de dar a opção de termos consciência, podermos fazer aquilo que nós quisermos. Ele poderia muito bem tratar a gente como se fosse fantoche, como se fosse bonecos no qual faz exatamente aquilo que ele queria. Mas o amor dele é tão grande, que ele permite que você escolha o que você quiser, que você escolha ele, ou que você não escolha ele, ou que você possa gostar do amarelo ou do azul, que você possa gostar de uma comida ou de outra, ou decidir fazer alguma coisa, decidir ser médico, ou decidir ser advogado, decidir ser engenheiro, enfim, você é livre para escolher aquilo que você quer. Livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões por conta própria, sem ser completamente determinado por forças externas ou internas. Então, o livre-arbítrio é exatamente isso. Poder ser livre para escolher, livre para construir o seu caminho, livre para poder decidir. Decidir numa manhã, por exemplo, se eu como uma pera ou se eu como uma maçã, ou sequer se eu como nada. O filósofo Santo Agostinho dedicou boa parte da sua vida desenvolvendo o conceito de livre-arbítrio. Para ele, éramos livres para poder sermos responsáveis pelas nossas escolhas e podermos decidir entre o bem e o mal. Para Agostinho, o livre-arbítrio é um dom precioso de Deus, que nos permite escolher amá-lo e fazer o bem, mas também é fonte do pecado quando usado de maneira errada. Ele via o livre-arbítrio como parte essencial da dignidade humana e da responsabilidade moral. É um pouco complexo entender isso, mas Santo Agostinho acreditava que, obviamente, Deus sabe de tudo e antes mesmo dele nascer, ele sabe se você vai ser salvo ou não. Entretanto, você é livre para tomar a sua decisão, ainda que ele saiba qual decisão você vai tomar. É um pouco complexo entender, mas de fato é. Deus não interfere, ainda que ele saiba qual a sua decisão, ele não vai interferir. Ele te ama tanto ao ponto de deixar você fazer o que você quiser, deixar você tomar a sua própria decisão. Até porque uma informação dessa vinda pode te corromper. Imagina que Deus fale com você que, eu sei que você vai ser salvo. Imagina essa informação recebida. Ok, minha salvação está garantida. Então, eu vou viver a vida doidada, vou fazer tudo aquilo que eu quero, porque minha salvação já está garantida. Imagina que você saiba que você vai ganhar na loteria daqui a 2 semanas. Você vai se preocupar hoje em comer uma pizza num restaurante caro, sabendo que daqui a 2 semanas você vai ganhar na loteria? Ou será que você já vai começar a ver casas, a ver carros? Entende a situação? Então é um pouco complexo. Algo muito debatido é o conflito entre livre-arbítrio e o destino. A gente costuma dizer que estava destinado a isso, ou seja, estava predeterminado a isso acontecer. Eu vou conhecer fulano porque o destino é conhecer isso, meu destino é esse. Ou dizermos a palavra, se Deus quiser, eu vou alcançar isso, se Deus quiser, eu vou passar nessa prova, se Deus quiser, eu vou passar nesse concurso público. E muitas das vezes nos isentamos dessa responsabilidade. E não cabe a Deus, querer ou não, que você faça alguma coisa, ou querer ou não, que você tome certas decisões. Essa decisão é inteiramente sua. Então, assim, é uma forma de você se ausentar daquela responsabilidade. Porque, na verdade, a forma com que você preparou, a forma que você tomou a decisão, é o que vai te levar a passar naquela prova ou não. Se você estudou, se você se preparou, é porque você quis, é porque você tomou aquela decisão. Então, Deus não vai simplesmente intervir naquilo. Então, não tem como crer em Deus e acreditar em destino. Se acreditamos que somos livres para escolher o nosso próprio caminho.
E uma coisa também é que todos os caminhos podem levar à felicidade. Então não é acreditar que eu estou aqui porque é um destino, porque Deus quis, e por isso eu vou alcançar essa felicidade. Ou seja, se você tivesse tomado uma outra escolha, aquilo também poderia te levar à felicidade. Por exemplo, eu estou aqui hoje morando em Portugal. Estou bem, estou feliz, mas isso não quer dizer que se eu tivesse continuado no Brasil eu estaria infeliz. Estaria feliz lá. Hoje eu estou aqui a fazer vídeo, mas não quer dizer que fazendo vídeo eu vá ser feliz. Eu poderia não ter optado por essa questão de partilhar conhecimento. Poderia estar me dedicando a um outro hobby, e esse outro hobby também poderia me levar à felicidade. Então, independente das escolhas que você vai te levando pelo caminho, você vai abrindo uma árvore de possibilidade de felicidade. Então, não só uma vai te levar à felicidade. Mas quando a gente para pensar mais friamente, essa questão do livre-arbítrio é um pouco mais complexa. Será que realmente somos livres para tomar todas as escolhas? Um fato que se pensar é o ambiente que vivemos, todas as nossas experiências de vidas, no caso, influenciam também nas nossas escolhas. O determinismo é a ideia de que todas as ações e eventos são resultados de uma cadeia de causas anteriores. Ou seja, acaba que suas escolhas também definem o seu livre-arbítrio. Toda escolha é contextualizada. Por exemplo, imagina que você nasceu numa família de motoqueiros que escutam rock. Ou seja, seu ambiente foi ali nesse meio. Então você já é meio que pré-determinado a gostar de rock porque você sempre vivenciou isso, porque fez parte das suas melhores memórias, fez parte da sua infância, fez parte daquilo que foi introduzido a você. Então não foi exatamente uma escolha sua. Ou seja, toda escolha tem a ver um pouco com as experiências. E inclusive a empatia recebida daquilo. Imagine que você passe por algum trauma. Esse trauma pode influenciar em si as suas escolhas. Dá o exemplo da confiança. Imagina que você teve alguns relacionamentos no qual sempre passou por traição. Aquilo vai fazer com que você tenha uma reclusão a um próximo relacionamento, ou não tenha confiança suficiente, ou fique sempre um pouco mais resguardado, mais pé atrás. E isso se dá devido à sua experiência. É natural, é normal, mas olha como sua escolha de agir dessa maneira, ou de repente até aquilo ali não ia adiante porque você agiu daquela maneira, ou você não se importou o suficiente devido aos seus traumas, fez com que você escolhesse aquele caminho, e aquele caminho deu nesse término. E pronto, a sua escolha não veio de um zero, ela veio das suas experiências. Então, o seu livre-arbítrio foi influenciado. Mas isso ainda pode ficar muito mais complexo. Mas socialmente e culturalmente também somos influenciados. Por exemplo, o nosso corte de cabelo, a forma de andar, o país em que vivemos. Por exemplo, se você vê a forma como os africanos, os indianos se vestem, é diferente da nossa maneira. Até mesmo a década em que estamos influencia as nossas escolhas. Por exemplo, se você pegar um vestimento da década de 70, é diferente do que você hoje escolheria. Entretanto, se você tivesse naquela época, você escolheria também aquele mesmo padrão de roupa. Então, olha como socialmente também somos influenciados. Outra questão ainda mais complexa tumores no cérebro, por exemplo, pode causar uma mudança de personalidade, mudança de gosto, mudança de atitudes. Eu não sei se vocês lembram, mas na série Good Doctor acontece isso diversas vezes. Chega um paciente com um tumor no cérebro e essa pessoa começa a ter uma mudança de hábito. Eu lembro de um episódio onde um paciente chega com a filha, e obviamente ele estava apresentando alguns sintomas ali, como náuseas, enfim, e ela indica que ele teve uma mudança de personalidade, onde ele era muito agressivo, muito ríspido, não tinha muita afeição a carinho, e de repente ele tinha se tornado uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa, e então se descobriu que ele tinha um tumor no cérebro. E em um momento onde ele estava inconsciente, os médicos perguntam para ela se ela gostaria de fazer ou não a cirurgia para remoção do tumor, uma vez que era uma cirurgia de risco. E uma das questões que levou ela a pensar se faria ou não essa cirurgia foi o fato de que, uma vez removido o tumor, ele poderia voltar a apresentar aquele quadro que sempre foi dele, de ser mais agressivo, de não ser carinhoso. E, pá, obviamente, ela optou por assumir o risco da cirurgia e também passar pela a mudança de personalidade.
e de fato ele voltou a ser uma pessoa menos carinhosa, mas assim, deu um final ali, um indício onde que ele poderia estar mais carinhoso, ter mudado alguma coisa. Mas olha só, uma questão patológica, uma doença que ele tinha, afetou o livre-arbítrio dele, ou seja, ele escolheu ser mais carinhoso? Complicado. Existem outras situações que são muito complexas também. Por exemplo, um caso onde uma pessoa que viveu uma vida inteira moral, uma vida inteira aí, casado, com filhos, e de repente teve um tumor cerebral. E a mudança de atitude foi ter uma atração pedófila. E ela passava a ter atitudes, apesar dessa atração, atitudes imorais, a não conseguir controlar o seu ímpeto, a tentar conversar com crianças, a tentar algo a mais, e assim, passava daquilo que sempre foi um limite de uma pessoa moral. E uma vez que esse tumor foi removido, a pessoa conseguiu voltar a ser o que era antes e perdeu esse impulso que tinha. Então, aonde estava o poder de escolha dessa pessoa? Outra questão que podemos debater é sobre o karma, que é um conceito que vem lá do hinduísmo, que vem também do budismo. O karma indica que todas as suas ações hoje refletem no que você pode receber no futuro. Ou seja, se você tiver boas ações hoje, o futuro meio que será moldado e te trará aquilo de volta, né? Boas ações geram boas ações, por exemplo. E isso vai um pouco contra ao que entendemos sobre o livre-arbítrio, porque entendemos que o livre-arbítrio são decisões que você toma diariamente. Então, como uma decisão que você pode tomar lá atrás pode influenciar uma decisão que você vai ter lá no futuro. Para a neurociência, o livre-arbítrio é uma ilusão, porque o cérebro toma decisões inconscientes visto por impulsos antes mesmo da pessoa perceber que tomou a decisão. Um estudo fascinante conduzido pelo neurocientista Benjamin Libet na década de 80, no qual os participantes eram instruídos a mover um dedo ou pressionar um botão quando tivessem vontade, enquanto ele monitorava as atividades cerebrais deles. Libet descobriu uma atividade cerebral cerca de 200 a 500 milésimos de segundo antes dos participantes registrarem sua decisão. O cérebro parecia já estar se preparando para a ação antes que as pessoas tivessem a percepção consciente de que havia tomado uma decisão. Depois foram disponibilizados 2 botões para que as pessoas pudessem escolher entre o direito e o esquerdo. Através de atividades cerebrais, foi possível prever a decisão antes mesmo da pessoa indicar qual seria. Então é muito complexo falar de liberdade de escolha quando de fato o ambiente que vivemos nos influencia, escolhas passadas também podem nos influenciar, questões biológicas podem nos influenciar também. Por exemplo, você pode decidir que não quer comer durante o dia, só vai comer à noite porque a dieta que você escolheu passa por essa restrição. Entretanto, o seu corpo pode pedir comida, pode mandar impulsos cerebrais e te fazer ter esse problema de saciedade e você acabar comendo durante a tarde. E aí, onde teve o seu poder de escolha? Você tinha decidido comer somente à noite. Mas seu próprio corpo te fez a não assumir essa escolha e ter que tomar uma outra nova escolha. Mas o que você pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Por exemplo, você pode optar por desenvolver melhor a sua mente, treinar o seu cérebro, a absorver mais informações, a tentar ser mais inteligente. Já pensou nisso? Aqui no canal podemos te ajudar a isso. Nós criamos um vídeo aqui justamente falando sobre como ser mais inteligente e apresentamos algumas técnicas e como desenvolver melhor o seu cérebro. Então clique aqui e já assista esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Me chamo Gabriel, câmbio, desligo.